Só para concordar com todas as falas, que eu acho que o sistema de saúde, o SUS, ele serve para salvar vidas, e é disso que a gente está falando hoje, durante o dia inteiro, a sobrevida das mulheres grávidas, das mulheres mães, tanto quando a gente está falando sobre a opção de partos cesarianas ou partos normais, quando a gente está falando de aborto. Porque quando a gente está falando do acesso ao aborto gratuito, legal, a gente está falando de salvar vidas, porque a gente diminui drasticamente o número de mulheres que morrem em recorrência de aborto clandestino, mal feito, e que emprega a si uma outra violência. É sim um tema muito necessário que a gente não abre mão de discutir, a violência que sofrem as mulheres, todas elas no seu cotidiano, e não seria diferente na hora do nascer de seus filhos. A gente está discutindo aqui sobre diversas violências obstétricas. E para explicitar, para limpar o debate, a gente não é contra o direito de escolher e a autonomia das mulheres. A gente não é contra a cesariana. Ninguém está debatendo aqui a restrição ou acabar com a cesariana no Brasil. A cesariana realmente salva vidas de mulheres que não estão prontas e não têm condições clínicas de terem os seus filhos de forma natural. O que a gente está falando aqui também nesse bojo é sobre salvar vidas. E quando a gente está num colapso do SUS, o SUS está quebrado, o SUS não está atendendo, a gente tem o CAISM, que é o principal hospital referência de tratamento de mulheres hoje, funcionando meia porta, a gente não tem profissionais de saúde no hospital, a gente não tem gase, a gente não tem quimioterapia, a gente não tem plantonista, a gente não tem corpo técnico, a gente está falando de expor as mulheres que também não têm acesso a um pré-natal que ajude ela a optar sobre as melhores condições de parto. Por exemplo, eu contei ontem que eu cheguei ao meu parto sem saber o que era empurrar. A médica dizia, empurra, e eu ficava pensando, meu Deus, da onde vem essa força para empurrar? Que força que é que faz? As mulheres não têm condições, nesse momento, de escolher o parto, e a gente está falando do incentivo à cesárea, que aumenta em 3 vezes as chances de morte materna. A gente está falando de expô-las à infecção. A gente está falando de expô-las a mais condições que oferecem risco, porque a gente está falando do SUS. A gente concorda, Janaína, que é um tema super importante. Todas nós estamos nesse coro de que é um tema super importante a gente se debruçar sobre a condição, sobre quais as crianças nascem nesse país e como as mulheres dão à luz. Mas a gente está dizendo que não vai ser assim, com um projeto votado em regime de urgência, sem a participação das mulheres mães, sem a participação de médicas, sem a participação de profissionais da saúde, que a gente vai resolver o problema. Se a gente não tiver um tempo de tramitação adequado, se a gente não tiver diálogos, e a gente já falou que a gente tem mulheres de muitas matizes ideológicas, a gente tem mulheres aqui de muitas situações econômicas, financeiras, mães ou não, dispostas a discutir a violência obstétrica. Porque a gente não está falando, quando a senhora alega que mulheres estão relatando que estão sendo subjugadas a situações desumanas, que estão sofrendo para além do necessário, que não estão tendo opção, que não estão tendo acompanhamento. A gente está falando de violência obstétrica. E estamos todas muito dispostas a contribuir. Estamos todas muito dispostas a colaborar, e nós estamos dispostas a construir políticas públicas eficientes, que não seja apenas uma ação que nos coloque mais risco. Na situação atual do SUS, na situação atual das mulheres mães, que chegam Quem é mãe sabe que se não teve um pré-natal, um acompanhamento e acesso à informação, sabe que na hora do parto a dor é tamanha que você escolheria ali qualquer coisa que te tirasse daquela dor. Senhor presidente. Senhor presidente. Pode dizer, Faltando o tamanho e a importância desse debate, eu noto que não existe quórum suficiente, peço uma verificação de presença. Perfeito. Convido a deputada Carla Morando e Damares para auxiliar esse presidente na chamada aqui nominal dos presentes. Primeira verificação de presença.
Deputado Adalberto Freitas. Não. Deputada Adriana Borgo. Deputado Agente Federal Danilo Balas. Deputado Alex de Madureira. Cadê todo esse povo? Deputado Alexandre Pereira. Deputado Altair Moraes. Ali, presente. Deputada Analice Fernandes. Deputado André do Prado. Deputado Aprígio. Deputado Arthur Duval. Presente. Deputado Ataíde Teruel. Deputado Barros Munhoz. Deputada Bete Lula Saão. Deputado Bruno Ganem. Deputado Caio França. Deputado Campos Machado. Deputada Carla Morando, eu. Deputado Carlão Pignatari. Deputado Carlos César. Deputado Carlos Gianazzi. Deputado Castelo Branco. Deputado Cauê Macris. Presidente, presente. Deputado César. Deputado Conte Lopes. Deputado Coronel Niscaua. Presente. Deputado Coronel Telhada. Deputado Daniel José. Deputado Daniel Soares. Deputada Delegada Graciela. Deputado Delegado Bruno Lima. Deputado Delegado Olim. Deputado Dirceu Dalben. Deputado Douglas Garcia. Deputado Dr. Jorge Lula do Carmo. Deputada Damares Moura. Deputado Ed Thomas. Deputado Edmir Chedi. Deputada Edna Macedo. Deputado Emídio Lula de Souza. Deputado Enio Lula Tato. Deputada Érica Malunguinho. Deputado Estevão Galvão. Deputado Fernando Cury. Deputado Frederico Dávila. Deputado Gil Diniz. Deputado Gilmaci Santos. Deputado N. Ozi Cuquier. Desculpa. Ele. Deputada Isa Pena. Deputado Itamar Borges. Deputada Janaína Pascoal. Deputado Jorge Caruso. Deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Ali. Já deu? Presente número regimental, devolvo a palavra à oradora na tribuna. Como que a pessoa pode ser oradora e sair? Obrigada. Como eu ia dizendo, todas nós, e eu achei muito interessante que desde ontem a gente está vendo uma nova organização nesse plenário, que apesar dos acordos, que apesar da organização da lista, que apesar da necessidade dos parlamentares quererem aprovar projetos seus e não só o do governador, que é um pouco disso que se trata essa lista de regime de urgência, as mulheres
de diferentes matizes ideológicas, estão dialogando, todas muito numa vontade sincera de debater profundamente a violência obstétrica, sem que seja mais um projeto sem efeito legal, sem que seja mais um projeto que incentive a morte e que coloque mais mães e médicos em risco. Quando a gente fala que a gente aqui é só contra ao regime de tramitação em urgência, e aí a gente quer fazer um convite, Janaína. A gente acha que você, como advogada, tem muito que somar de verdade nesse debate. Mas quando a gente fala que a gente é contra o regime de urgência desse projeto, e é contra o regime de urgência a esse projeto, é porque a gente acha que a gente tem que construir uma luta de verdade contra a violência obstétrica, que vai passar pela lei de diretrizes orçamentárias, que vai passar pelo orçamento, que vai passar pela defesa das santas casas, que vai passar por uma diferença de tabela do SUS, que vai passar por uma série de conjuntos sistêmicos para que a gente possa, de fato, construir um lugar para nascimentos em que as mulheres não sejam submetidas a essa série de violências, para que a gente possa conseguir um lugar público dentro do SUS, para que elas possam, sim, e ninguém aqui é contra que elas elejam a forma do parto. Inclusive, essa é uma crítica aberta que a gente coloca. A gente acha que a placa ou inscrições com a palavra cesárea no momento de dor pode levar à escolha. Se a gente indica que seja, você pode escolher eleger a forma do seu parto. Mas colocar que a mulher pode eleger a forma do seu parto e induzi-las a mais cesárea é colocá-la em mais riscos. E a gente não pode ignorar que, nesse momento do SUS do Estado de São Paulo, a gente não tem condições para mais cirurgias. Então, a gente quer de verdade, na sinceridade, debater violência obstétrica. A gente, se pudesse, até agradeceria por esse tema ter entrado em pauta. A gente precisa debatê-lo. E que bom que as mulheres estão dispostas a fazê-lo, todas elas. O convite que fica aqui, Janaína, é para você deixar a gente se unir, você se unir a nós, tirando esse projeto do regime de urgência, para que ele possa tramitar nas comissões e que todas possamos contribuir. Assim, a gente consegue também pensar em formas efetivas para que ele seja cumprido. Mais uma vez eu vou apelar. Se a gente for falar em aumento de cirurgia, seja qualquer uma delas no SUS, a gente precisa falar sobre lei de diretrizes orçamentárias, a gente precisa falar sobre orçamento. A gente precisa falar sobre as santas casas, que são as que mais fazem parto no estado de São Paulo. A gente precisa falar da condição de Santa Casa, que são as maternidades, que lá na década de 30, as filantropias abriram pelo estado adentro, e é que até hoje, em regime de parceria e convênio com o estado de São Paulo, realiza a maioria dos partos nesse estado. A gente precisa falar que tem algumas que o teto está caindo. A gente precisa falar que tem algumas que não tem profissional. A gente precisa falar que tem algumas que oferecem salário tão abaixo do piso que tem médico que não se habilita para ir lá para o fundão do interior. A gente precisa falar que no interior do estado de São Paulo, com as cidades com menos de 30 mil habitantes, só tem o médico da família que funciona, e que as mulheres parindo, elas são transportadas de ambulância para cidades que ficam a 30, 40 quilômetros da sua casa para poder parir. Então, a gente precisa, de fato, construir aqui um projeto no sentido de impedir que mulheres mães morram. De impedir que mulheres mães morram e que profissionais da área médica fiquem expostos a essa insegurança jurídica. Então, só para reafirmar, a gente quer debater parto e a gente acredita que a mulher possa escolher. A gente também acredita na autonomia da mulher. A gente também acredita que tanto o aborto quanto a forma humanizada e saudável de parto salve vidas das mulheres. Mas a gente tem que fazer isso com calma, com participação, porque muitas pessoas já disseram, e eu vou reafirmar, que apenas um ponto de vista não vai resolver o problema, mas pode agravá-lo e muito. A gente pode aí viver um colapso do atendimento. Eu acho que esse colapso já existe, né? Se a gente for olhar a situação das santas casas, a gente tem um pouco de cultura
Porque os médicos não cumprem, às vezes, porque... É verdade. É verdade que as mulheres negras, periféricas, são as que menos têm condições de escolher. Isso porque o SUS não dá a opção e as que pagam já escolhem desde o início como é que vai ser a forma do parto. É verdade que as mulheres negras têm menos acesso à anestesia. É verdade que muitas delas escutam que na hora de fazer não teve dor. É verdade. Mas é verdade também que a grande maioria das violências cometidas dentro dos hospitais acontecem porque sequer tem alguém para ouvir a mulher que fica sozinha numa sala coletiva, enquanto 2 profissionais ficam dando piruetas para atender 15 mulheres que estão parindo de uma vez só. Então, se a gente não olhar para essa situação tão alarmante da saúde pública e do atendimento, e se a gente não conseguir condições efetivas para que os projetos que tenham como objetivo combater a violência obstétrica sejam possíveis, a gente só vai criar uma placa, e assim como a lei de 2000, e é uma lei que todo mundo concorda que é importante, que é a lei do acompanhante. A gente vai fazer com que essa mesma lei caia nesse mesmo lugar. As mulheres vão ficar berrando em salas coletivas que elas querem cesáreas, a gente não vai ter condições de atender e a gente vai criar mais uma insegurança para médicos, para as pacientes e etc. Então, a crítica aqui... Tem várias críticas de ponto que a gente precisa debater. Janaína tem dito que está disposta a alterar, mas a alteração não chega, então a gente precisa levar em consideração que é esse texto que a gente está debatendo. Claro, e aí a gente precisa, de verdade, o que vai mudar? Tramitar essa semana, tramitar mês que vem, se a gente conseguir elencar um grupo de mulheres na intenção sincera de fazer com que o projeto de combate à violência obstétrica seja efetivo. Então, Vossa Excelência me concede? Quando eu disse que estou disposta a mudar, eu acho que eu me fiz clara, mas se não esclareço agora. Eu convidei Vossa Excelência e as demais colegas a apresentarem sugestões de mudança neste texto. No entanto, desde ontem, todas as colegas me pedem apenas para retirar. A única colega que apresentou uma propositura, na verdade, não é no texto que foi apresentado. Então, a pressão que eu estou sofrendo é para retirar o projeto. Eu estou disposta a compor um grupo para enfrentar todos os males que as nossas mulheres sofrem no sistema público, tentar corrigir os problemas do SUS. Por isso, inclusive, solicitei a minha bancada que me indicasse para estar na Comissão de Saúde. Já venho fazendo isso. Agora, a proposta que Vossas Excelências me fazem não é uma proposta. Vossas Excelências querem que eu desista. É diferente. Então, eu digo assim, apresentem as sugestões no meu projeto e vamos, paralelamente, enfrentar todos esses problemas. Porque se eu tiver que corrigir todos os problemas do SUS para dar às mulheres o direito de escolher, isso aqui vai demorar 20 anos. Então, assim, a proposta de mudança é: olhem este texto e digam onde ele pode ser melhorado. Eu até ontem disse e reitero, querem entrar como coautoras, ficarei honrada com isso. Mas eu não retiro o projeto e nem o pedido de urgência. Votem e derrubem. É a dinâmica da casa. Eu agradeço, mas assim, o que Vossa Excelência propõe é que eu desista. Eu não vou desistir, porque eu estou convencida que esse projeto é bom. A gente não é contra a tramitação e a gente nem está tirando o projeto de tramitação. Ele não se trata disso. Tem outras dezenas, centenas de projetos aqui na casa em tramitação em ordem normal, passando pelas comissões, tendo seus prazos atendidos. A gente não está pedindo para você desistir da sua propositura. A gente está pedindo para a gente não votar isso aqui hoje, para a gente não votar em regime de congressos de comissões, para a gente não ter o regime de urgência, para que a gente tenha, de fato, tempo para debater e para que a gente possa contemplar. E até o tempo de convencê-la que a gente não está falando apenas sobre eleição do parto, a gente está falando sobre violência obstétrica, que é um tema muito caro, que é um tema muito relevante, que precisa ser combatido e que a gente precisa de mais ferramentas para torná-lo efetivo. Então, não é de maneira nenhuma pedir para você retirar o seu projeto. A gente quer que você retire, a gente pede para você retirar do regime de urgência para que a gente possa debater e que a gente possa mostrar mais evidências e convencê-la do que é que a gente pode fazer juntas.
Obrigada.